mais uma vez com vocês pela nossa TV comunitária, a TV que tem o compromisso de levar Uberaba mais longe. Estamos aqui pelo canal 3, né, da NET Vita, NET da Embratel, né, e da Claro, e no canal 4 da NET da Antiga. Então, e www.tvmaisuberaba.com.br. Tá? Aí você assiste no computador, né, no smartphone e tal. Então nós estamos fazendo a nossa parte, né, mesmo com algumas dificuldades. Hoje parece que eu estou muito gripado, né, e parece que eu estou querendo pegar dengue, porque a dor no corpo que eu estou hoje é uma grandeza. E esse tempo agora, de umidade baixa, de muito pó, tem problema de pulmão, não é fácil. Tomar muito cuidado. Então vamos lá com as notícias. Primeiro aqui com a tocha olímpica, né, que chegou ao Uberaba e tal, recolheu tudo. E muito. Agora eu fiquei o seguinte, isso aqui, eu estava dando uma analisada. Né? Sabe quando começou a história de Olimpíada, de Copa do Mundo, de Olimpíada e tal? Começou lá no preparo do PAN de 2007. Tá? O PAN de 2007, quem estava no auge? O senhor Lula. Então o senhor Lula estava no auge, com 83% de aprovação e tal, né? E bacana. Tá? Aí o senhor Lula, juntamente com as empreiteiras, a Odebrecht da vida, a Gutierrez, a Camargo Correia, a OAS, a GVIX, essa turma toda, principalmente essas 5 maiores, né? Mendes Júnior e tal. Aí o seguinte, o que aconteceu? Eles fizeram uma regra de 3, né, simples. Né? Se em tal quantidade, né, que é o Pan-Americano, né, nós faturamos tanto, roubamos tanto o povo brasileiro, tá? Em uma Copa e em uma Olimpíada, vamos roubar até 100 vezes mais. Pronto, foi a conta que o Lula fez, a Odebrecht fez, para roubar do povo brasileiro. Tá? Claramente, isso é roubar. Se vocês verem, o pessoal que não viu, o aparato que eles trouxeram ontem, tá, aqui em Uberaba, por causa dessa tocha, não é uma grandeza. Se gastou 180 mil reais essa brincadeira. Tá? Só para essa farofa aí. Aí é o seguinte, o senhor Lula, para quem não sabe, tá, eu lembro direitinho do COI lá em Helsinki, tá, quando houve, tá, a reunião dos dirigentes do COI, Comitê Olímpico Internacional, de vários países, tá, foi um rolo danado, porque eles ficavam no mesmo hotel, o Lula e tal, tá, e o Lula comprando o pessoal. Pegou o dinheiro das empresas, certo? E puseram milhões no COI. Tá? E conseguiu comprar a Copa da FIFA e comprar, certo? Porque lá na FIFA também só tem antes de malandro, né, de vagabundo. Depois que o Avelange foi lá e levou a tecnologia daqui, né, aí só ficou malandro lá também. Tanto que essa semana o presidente da UEFA, né, que é a instituição que toma conta do esporte europeu, tá, na Europeia lá, o senhor Platini, que é um excepcional jogador francês, que jogou na década de 70 e 80, o senhor Platini, tá, foi riscado do mapa essa semana porque ele desviou 2 milhões de euros. Tá certo? Então nós estamos indo para cima. Viu? E também lá em Portugal, no time do interior lá, toda a diretoria foi presa, que utiliza o dinheiro da máfia russa para aplicar em futebol, para lavar dinheiro. Também foram lá no time do Benfica, levaram papelado e tal. Né? Porque esses bilhões e bilhões aí que a gente fica vendo, gente, você vai trabalhar, você custa ganhar um centavinho trabalhando. Agora um jogador perna de pau aí, certo? 50 milhões, 100 milhões, entendeu? O negócio não tem lógica. Né? Então está explicado o que é, né? Lavar dinheiro, né? Coisa de máfia. Então o senhor Lula comprou, certo, através das empreiteiras, tá, aquele negocinho, pessoal, vocês compram lá, você pode gastar lá uns 200, 300 milhões lá, e depois nós fatura tantos bilhões, tá? Falo e provo, viu, gente? Eu estou falando aqui e provo, tá? Daqui mesmo, né? Final de semana, a Andrade Gutierrez, que já tinha feito, um acordo com o Ministério Público Federal, tá?
agora fez um acordo de leniência, no acordo anterior ele vai devolver de 4 estádios que ela fez, a segunda maior empresa do Brasil, a primeira Odebrecht, ela vai devolver 1 bilhão. Agora, se vai devolver 1 bilhão de quase, quanto que não roubou? Hein? Mas foi o senhor Lula, certo? Mais as empresas que comprou o COI, que comprou a FIFA, para trazer para cá, para fazer essas obras superfaturadas. Aquele estádio nacional lá, era mais ou menos 680, 700 milhões, certo? Ficou 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 500, 1 bilhão e meio. Hein? O dobro, ficou mais do dobro. Tá certo? Roubaram o dinheiro nosso. Tá? Então, senhor Lula, pessoal do PT, viu, gente? Tá aí, ó, tá saindo agora, certo? Aí, ó, o buraco tá deixando. Tá? Então, a hora que eu vejo essa coisa aqui, essa farofa, certo? De gastar dinheiro com tocha olímpica, certo? Isso é um absurdo, isso é uma aberração. Eu posso falar que quando eles fizeram o trabalho para trazer a Copa do Brasil e a Olimpíada, eu fazia o programa de rádio, eu falei, é um absurdo. Tá? Porque se o pessoal fosse tivesse um pouquinho de consciência, fazia a mesma coisa que fez o pessoal na Noruega. Na Noruega, o que eles fizeram? Simplesmente, o pessoal, o governo lá querendo montar esquema para levar a Olimpíada, adivinha? Pô, foi para rua, igual foi aqui, ó. Não, nós queremos, certo, aplicar no social aqui. Tá? Porque o pessoal para muito, a tocha chegou, né? O fogo chegou da Grécia, certo? Mas as vacinas, a saúde, a educação, a infraestrutura, chegou nada não. Aí está esperando isso, a população está esperando chegar. Só nessa coisa lá no Rio de Janeiro gastar 38 bilhões. Você pega 38 bilhões e aplica isso aí, certo? Em saúde, educação, infraestrutura. Tá? E não fez nada que precisaria também não, viu, gente? Fazer um negócio para deixar um legado, não. O legado é só para as empresas. Viu? Então, tá aí agora. É um negócio complicado. Por quê? A miséria que o Brasil tá aí, ó, por causa disso aí, ó. Tá? O caso, por exemplo, da Grécia, viu? Ontem o pau comeu lá na Grécia. Por quê? Vai cortar as aposentadorias. Viu? A dívida do Brasil, ela está chegando, certo? A 2 bilhões dia. Entendeu? Olha a gravidade, cara. 2 bilhões dia. Tá? Viu? Entenderam? Tamanho do pepino? Tá? Não é mês, semestre, não, é dia. Tá? É o barulho, é o buraco que esse pessoal colocou o Brasil. A profundidade do buraco. Tá? Não vai ser fácil de organizar isso aqui, não, viu, gente? Então tá aqui, ó. Andrade Gutierrez pede desculpa aos malfeitos. O pessoal do Andrade Gutierrez, inclusive tem uns parentes aqui no Uberaba, dos Andrade aqui, é parente desse pessoal. É o seguinte, esse pessoal lá de Arcos, inclusive a mãe desse pessoal aqui dos Andrade, a velha foi prefeita 2 vezes lá da cidade de Arcos, no sul de Minas. Tá? Uma senhora já de idade era prefeita lá. Aqui, ó, segunda maior empreiteira do país, né, Andrade Gutierrez, divulga hoje um pedido de desculpa para o povo brasileiro por ilegalidades cometidas por obras públicas. Eu acho o seguinte, tá certo, vai devolver 1 bilhão, tá tudo bem, agora só que tem um detalhe, né? Quem é que recebeu esse dinheiro? Hein? A empresa é corruptora. E os corruptos? Tá, vai pagar a conta. E agora, e os que recebeu o dinheiro? Os que fez maracutaia da licitação? Os que tirou a comissão deles? Hein? Não vai ter ação contra eles, não? A empresa diz que vai reparar os danos e apresenta proposta para tomar as licitações de contratos mais éticos. Certo? Que eu acho difícil aqui no Brasil. Está muito podre, está muito mal acostumado, pessoal. Ninguém mais contrata hoje se não fizer um esqueminha antes e tal, e superfaturar. Obra pública é 3 a 4 vezes mais o valor real dela. Tá? Qualquer asfalto que você for fazer aí, certo? O dinheiro que dá para fazer 10 km de asfalto, eles gastam para fazer 3. E mal feito. 3 é mal feito, só casquinha. O resto põe no bolso. Isso é antigo, já é tradição. Já. Então, é um negócio complicado. Agora, é o que eu falo. Você lembra do juiz Lalau? Do Fórum Trabalhista de São Paulo? Que ele desviou na época, mais de 600 milhões, quase 1 bilhão. Na época, o dólar valia 1 por 1 quase. Hein? Tá certo? Você viu o que ele desviou? Agora, não vai prender o pessoal de Brasília que liberou o dinheiro, não, sem ter a obra? Só o Lalau que era culpado? E os outros? Hein?
E o pessoal lá do Ministério da Justiça, o pessoal, certo, lá do Ministério do Trabalho, não vai ser punido, não? Eu acho interessante é isso, certo? Que a empresa, mas tem que saber quem liberou o dinheiro, ué. Quem liberou o dinheiro também, que é o bandidão também, ué. Então, certo? Esse 1 bilhão aqui, agora imagina, se 1 bilhão eles estão devolvendo, imagina, já é o 2º bilhão que eles devolvem, gente. Esse 1 bilhão aqui é pelo acordo de leniência que eles fizeram essa semana. Já tinha devolvido 1 bilhão lá, certo, de 4 estádios, que a Andrade Gutierrez fez do estádio para a Copa. Tá? Que foi montado pelo Lula, pelas as 5 grandes empreiteiras do Brasil, para roubar o povo brasileiro. Roubaram no Pan-Americano. Certo? Eu lembro, na época, aquele Carlos Arthur Nussmann, que é o presidente do COB, Comitê Olímpico Brasileiro, tá? Ele pagou para a cunhada dele, só para desenhar as medalhas, R$800 mil. Não é ladrão, não, né? Não é bandido, não, né? E fica por isso, tá certo? Tem que passar esse país a limpo. É um absurdo. Sabe por que eu fico contrariado com isso? É o nível de pobreza que eles puseram no país. O nível de miséria. O povo está desesperado. Vocês não têm noção da gravidade do caso. O brasileiro é aquele que não tem noção do tanto que a pobreza ficou pobre. Ela ficou pobre de ver, porque não tem trabalho. Eu acho absurdo você falar Bolsa Família, R$75, gente. R$75, se você for, certo, no mercadinho fazer uma compra, faz uma compra para 3 dias. Tô. No mercadinho, só isso. Certo? Ao nível, tá, que chegou, tá, o nosso país. Viu? Então, é um negócio extremamente complicado que nós estamos vivendo aqui. Então, está na hora de a gente rever muita coisa, principalmente esse pessoal do governo que faz licitação. Tá? As licitações. Aí que está o rolo, aí que está a bagunça. Viu, gente? Licitação de obra, licitação de lixo, licitação de transporte coletivo. Aí que está o X da questão. Tá? Aí que está a gravidade. Viu? Agora, eu falei para vocês, né, agora, né, que eu falo que o padrão do organismo em relação à AIDS. Né? Tá? A AIDS é o seguinte: se o organismo baixar a resistência, o vírus vem para cima. Tá? É exatamente agora o judiciário e tal. Né? O que acontece? O governo perdeu a força, o PT perdeu a força, a Dilma está em estado terminal, o governo dela. Tá? Aí o que acontece? Por que o Lula está brigando em um e dentro para não perder o mando? Por causa disso aqui. Ó. Hoje, a Polícia Federal, na parte da manhã, certo? Pegando a nova etapa da Operação Zelotes, né? Que é aquela que está fazendo a investigação do CARF, né? Então, é o comitê onde as empresas, né, faz recurso, tá, contra a tributação federal, viu, o CARF. E lá o pessoal estava vendendo sentença, estava vendendo soluções. Então, tinham lá uma dívida de 100 milhões, certo? Eles ajeitavam para pagar 20, dava 5 para a turma, com 25 pagava 100 milhões. Só a Gerdau, a siderúrgica, certo? Lá do grande empresário do Rio Grande do Sul, Juan Peter Gerdau, né? Que agora é administrada pelo filho dele, né? Que é Jorge Gerdau. Ele simplesmente estava devendo 4 bilhões de reais de imposto para o governo federal. Tá? E ele pagou só 100 milhões. O resto, certo, tinha ajeitadinho com a turma lá. E agora, certo, sabe quem foi hoje pego em casa pelo colarinho e levado dentro da viatura da Polícia Federal, né? As preta e dourada, né? As Mitsubishi preta e dourada da Polícia Federal, foi o senhor Guido Mantega, o ministro da Fazenda do senhor Lula e o ministro da Fazenda da senhora Dilma. Tá certo? O senhor Guido Mantega, tá, está, certo, aí com uns probleminhas, porque, segundo consta, ele ajeitou uns negocinhos lá para uma cimenteira, né, uma empresa de cimento, que o pessoal é amigo dele lá, é ligado nele. Tá? Então, o senhor Mantega agora está enrolado. Isso aqui é um dos processos. O outro processo do Mantega está no BNDES, tá? Que é ligado no Coutinho, que era presidente do BNDES, tá? Desvio de dinheiro do BNDES, que o Mantega ajeitava para as empresas. Tá? Também está com processo. Abriu sexta-feira. E esse de manhã aqui agora é por causa, certo, da Operação Zelotes. Tá vendo? Agora que vai perdendo a força, começa
o judiciário ir para cima. Tá? Eu quero ver isso aí depois de quinta, sexta-feira, o bicho vai pegar, viu, gente? Pode preparar. Tá? Então, tá aí o resultado desses 12 para 13 anos do PT. Tá? Muita corrupção, muita roubalheira, muito esquema. Tá? Ah, fez coisa boa. Pode ter feito algumas coisas sociais, bacana e tal, certo? Só que deixaram o país quebrado. E quando o país quebra, você sabe quem passa fome. Certo? Não é nem a classe média passa extrema dificuldade, mas não passa fome. Quem passa fome é pobre. Tá? 70% do brasileiro hoje, tá? Eu estava vendo hoje sobre o pessoal que está sendo extorquido por empresas 171, né, estelionatários, advogados estelionatários, contador estelionatário e estelionatário em si. Eles estão telefonando para o indivíduo que está com o nome no SPC, no Serasa, e fala que por R$1.000, por R$700, por R$2.000 vai limpar o nome dele. Que isso não existe. Não existe essa história de limpar nome sem pagar. Tá? Você pode muito bem, tá? Às vezes a CIU, né, a CDL, ou a própria empresa, certo? Faz um acordo, né, com o credor, né? Faz um acordo com o devedor, para que ele possa dizer, olha, nossa dívida sua aqui está em 10.800. Se você pagar aqui 3.500, está zerado. Então aí, certinho. Aí você vai lá, paga e tal, certo? Eles tiram o seu nome, limpa seu nome. Porque as empresas, tá? E o comércio, ele interessa o nome limpo, interessa o crédito, que a pessoa tem o crédito. Mas eu estava lendo hoje, você sabe quantas pessoas estão com o nome sujo do Brasil hoje? 63 milhões. Viu? Isso é oficial, né? É a tirada aí do Serasa, né? E do SPC. Tá? Tem 63 milhões de pessoas. Tá? Por isso que o comércio não vende. Tá? Porque o brasileiro, ele aprendeu a comprar crédito. Tá? E o que aconteceu? Ele perdeu o crédito. Então não tem como comprar. Também todo mundo sabia que ia acontecer isso. Tá certo? E agora, está com 63 milhões de pessoas, tá, negativado no sistema de crédito brasileiro. Estava na cara que ia acontecer isso. Tá? Isso aí não tem muito o que discutir, não. Então, quero lembrar vocês o seguinte, tá? O problema é que quando eles fizeram aquele governo, né, de festa, fizeram a festa, tá, eles liberaram o crédito fora da realidade do indivíduo poder pegar esse empréstimo. Tá? Porque, na realidade, você faz o seguinte, o correto mesmo de qualquer economia, você incentiva a poupança. Tá? Com a poupança, aquele dinheiro que vai para os bancos aplicam aquele dinheiro. Ele volta para a economia. Tá? E vai rodando. Quando você quer comprar alguma coisa, você acumula o dinheiro, vai lá e negocia à vista. Pronto. O normal de qualquer economia é assim. Tá? Não tem aquela história do indivíduo já colocar o preço lá em cima para ir tirando depois, porque no Brasil você tem mania, né? Você compra um computador e quanto que é? R$2.000. Ah, papai, mas depois te faz por 1.690. Tá errado. Tá certo? Tem que pôr o preço à margem dele. Não, aqui ele já põe o preço lá em cima e tal, porque sabe, certo? O nego vai discutir, papapá. Então, nessa história toda, quero explicar para vocês o seguinte. Ele simplesmente tirou uma geração. A geração que está aí hoje, eles não sabem o que é poupar. A minha geração, todo mundo lembra, que tem aí mais de 40 anos, eles sabem que tinha lá o porquinho, tá? O porquinho de louça e tinha um lugarzinho para você pôr as moedas. Então você ia pegando uma moedinha do tio, da madrinha, do pai, da mãe, você ia comprar pão, sobrava uma moedinha, você ia pondo lá. Passava uns 8 meses, um ano, certo? O porquinho enchia. Depois que o porquinho enchia, você quebrava o porquinho, contava as moedas, ele ia lá e punha na crédito de poupança. Chama poupança isso. E isso é um negócio didático, né, e pedagógico para as crianças aprender a poupar. O pessoal agora aprendeu o quê? Não, crédito. Não, compra, paga em 5, paga em 10 e tal. O nego não sabe o que pode acontecer. E o que aconteceu foi isso.
Foi comprando, foi acumulando débito, tá? E agora veio o desemprego. Como é que faz? Hein? Acabou. Tá? Então, tá aí o resultado, a economia. Tá? Não tem crédito. O crédito no Brasil acabou, viu, gente? Tá? Por quê? Porque não tem como emprestar. Tanto, certo, que a única coisa que empresta um pouquinho é onde tem uma garantia real. Por exemplo, a empresa que empresta muito hoje é os bancos, tá? Lastreado no salário de servidor público, por exemplo. Tá? É o consignado, o famoso consignado. No mais, não tem como fazer empréstimo. Né? Então, é um negócio complicado. Gente, vai começar aí agora, lá para quarta, quinta-feira, né? Vai começar um novo governo. Todo mundo já sabe. Sabe por quê? O Senado já aprovou 50 indivíduos. Precisa de 41. 50 já afirmou que vai votar para a saída da Dilma, do PT. Tá. Já começou as palhaçadas. Todo mundo sabia que ia acontecer isso. Certo? Sabe hoje de manhã aonde eles invadiram? Tá. O pessoal do MST invadiu a propriedade, certo, da família do Michel Temer. Tá? Tá aqui, ó. Então, ir lá e colocar lá as bandeiras do MST falando que está invadindo por causa do golpe. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Certo? Quem tem que tomar conta aqui agora, se for um governo mais sério, mais honesto, quem tem que tomar conta aqui agora chama-se Forças Armadas. Não é militar tomar conta, porque eles são fracos também para pensar qualquer coisa. Tá? Mostrou que fizeram reserva de mercado, atrasou o Brasil muita coisa também. Mas foi bom, porque teve organização, disciplina e tal, diretriz. E o Brasil precisa de organização, disciplina e diretriz. Sem isso não tem jeito. E estou comentando isso aqui porque, segundo consta, tá, já alugaram uma casa de 700 metros quadrados no Lago Sul, tá, e a Dilma vai tocar um governo paralelo. Isso é coisa de bandido, viu, gente? É bandida a Dilma. Tá certo? Porque ela tem que fazer o seguinte, porque está sendo uma coisa legal, certo? E aí é o seguinte, ela tem que esperar os 180 dias. Porque aí tem um detalhe, eu quero explicar para vocês. Depois de 180 dias, ou até antes um pouco, a Dilma pode voltar? Pode. Legalmente. Ela vai ser afastada temporariamente. Viu? Tá? Depois eles podem ir lá, certo? No processo, em termos dentro do Senado, tá? Que vai fazer as avaliações todas e tal, papá, e precisa de 54% dos senadores, certo? Votarem, certo? Contra ela. Aí ela sai definitivo. Caso contrário, ela volta. É temporário, certo? Mostrar que não é golpe, que não é nada. Viu? Agora, o que acontece é o seguinte: governo paralelo é terrorismo, é ilegalidade, é falta de responsabilidade, tá? É exatamente dar um tapa na cara do povo brasileiro, do jeito que nós estamos vendo aí, tá? Então, eu já sabia que eles iam começar a fazer essas palhaçadas. Agora foi lá, certo, invadiram a coisa. Falou que vai invadir a coisa dos deputados, não sei o que lá, e pipipi. Mas isso aqui todo você pode ter certeza, tá? Que é esquema, certo? De não querer perder o poder, que se perder o poder vai descobrir a sujeira que fizeram. Tá aqui, ó. Dilma ameaça assessor que não acompanhava. Após uma longa convivência com assessores, que humilha rotineiramente. Isso aqui é o seguinte, todo mundo fala isso lá em Brasília, viu, gente? Eu tenho um tio que é major, que já trabalhou lá no Palácio Planalto e tal. Isso é típico dela. Ela humilha mesmo, viu, gente? Ela é extremamente agressiva, certo? Com os seus subordinados. Tá? Grita, xinga, certo? Demente, ela é demente, senhora Dilma. O presidente Dilma agora ameaça os que hesitam acompanhá-la ao governo paralelo, tá vendo? O exército tem que tomar conta, viu, gente? Tá? O que não fez na época tem que fazer agora, viu, gente? O que o exército não fez na época tem que fazer agora, tá? Porque até vou falar para vocês, tá? É o seguinte, não tem comigo assim, ainda que na aparência do mal, o bem é sempre bem. E ainda que na aparência do bem, o mal é sempre mal. Tá? Presta bem atenção nas palavras que eu tô falando, certo? Você viu que o pessoal do Haiti não tá vindo para cá mais? Hein? Dá reportagem aqui, porque eu quero mostrar para vocês. Sabe onde está? Indo para o Chile. E eles estão certos. Tem que ir em lugar onde tem, certo, uma estrutura decente, tem emprego, tem estabilidade econômica, estabilidade social, tá certo? Estão indo tudo. Acabou a mídia do Lula lá no Haiti.
Certo? Porque o que acontece? Descobriu que o Haiti é aqui, ué. Eu saio do Haiti e venho para cá e descobre que está igual ao Haiti. Que é o país mais pobre da América Latina, viu, gente? Foi o primeiro país a conseguir sua independência e é o mais atrasado da América Latina, o Haiti. Consequentemente, tá, o pessoal que veio para cá, certo? Aquela fama do Brasil, que é um país rico, papapá, certo? O pessoal passou a não ter nem emprego nem nada, porque todo mundo fica vendendo relógio, coisa aí, no calçadão, nas feiras e tal. Quase tudo é haitiano. Tá? Mas só que estão quase agora, os que estão vindo agora estão indo tudo para o Chile. Sabe por quê? O Chile é aquela história, na aparência do mal ficou bem. Tá? Porque o Pinochet pôs ordem no galinheiro, chegou lá e separou peru, galinha e papagaio, em 1973. Tá? E o seguinte, deu estabilidade e deu condição do povo chileno poder trabalhar, tá? E poder transformar o Chile na economia mais estável da América Latina. Viu? Tá certo? Não é a maior, não, porque o Chile é uma trepinha. Tá? Começa lá em Punta Arenas, lá perto já na Terra do Fogo, né? E vai até Iquique, né? Já na fronteira do Peru, tá? Que é um porto, viu? Então, tem o lugar mais largo do Chile, né? É uma trepinha, é 400 quilômetros. Tá? E o resto é mais estreito, 180, 200 e poucos, tá? Então, um paizinho, coisa, e inteirinha lá de baixo até lá em cima, a Cordilheira dos Andes. Né? Só que o trem que eles têm forte lá mesmo é cobre, né? A maior usina de cobre do mundo. Mas eles têm uma estabilidade social, política e econômica muito grande. Tá? Porque foi feito algo para acontecer isso. Viu? Então, certo? Agora vem a senhora Dilma, tá? Fazer governo paralelo. Aqui, ó. Ela listou 20 nomes para assessorá-la no período de afastamento do cargo, a ser definido nessa quarta, até ser julgada em 180 dias. Tá vendo? Ela não foi, a Dilma não vai ser retirada do poder, não, viu, gente? Tá? Ela vai ser afastada. Tá? Mas alguns preferem tentar ficar no governo de Michel Temer, com quem sempre mantiveram relações cordiais. Tá vendo? Porque agora é o seguinte, ela está sentindo, ela humilhou demais, agora está sentindo humilhada. Tá? A Dilma, eu acho que ela nunca, depois que ela chegou no poder, ela nunca me imaginou aquela frase, tem uma frase interessante. Trate bem as pessoas quando você estiver subindo. Você poderá encontrá-las o dia que você estiver descendo. O problema dela agora é que ela está descendo, né? Encontrando a turma que ela humilhou. Né? Tá certo? Então tá aí, ó. Então, aqui, ó. Aos gritos, na porta do seu gabinete, Dilma avisou que vai exonerar na quarta-feira quem se recusar a segui-la no governo paralelo. Se é de governo paralelo, tem que ter intervenção militar, viu, gente? Isso é coisa de militar. Tem que prender, viu, gente? Isso é coisa de prisão. Tá? Isso aqui é terrorismo. Tá? É terrorismo. Não é, eu não falo categoricamente, eu não acho que está tendo golpe. Eu acho que o Temer deu golpe, isso aí é opinião minha. Tá? Se falar que o Temer deu golpe na Dilma, aí até não discordo, não. Certo? Mas falar que está tendo um golpe para tirar a senhora Dilma, para tirar o PT, é mentira. Certo? Tanto que vai continuar 180 dias, certo? O processo, para ver se ela volta ou não. Tá certo? Agora, fazer governo paralelo, hein? Fazer tumulto, fazer terrorismo, hein? Puxar o tapete de quem está governando, está cuspindo na cara do brasileiro. Está dando tapa na cara do brasileiro. A senhora Dilma e o pessoal do PT, ué. Que é o poder por poder a qualquer custo. Tá? Isso é poder a qualquer custo. Certo? E o Brasil está paradinho. Gente, faz 8 meses que o Brasil parou. Certo? Faz 2 anos e meio que o Brasil vem parando, está em recessão, certo? Agora ele parou. Certo? Agora já não é recessão mais, já começando a entrar em depressão. O que é a depressão? Certo? O país está deteriorando. É o mesmo processo da Venezuela. Venezuela, a situação ficou tão grave de produção lá, tão grave, que estão comendo, certo? Gato, cachorro e cavalo. O gato passar lá e está enrolado, eles fritam ele. Não tem comida. O indivíduo foi preso lá porque estava fazendo contrabando de leite em pó. Ué. O valor de um saco de 1 quilo de leite em pó é uma fortuna no Campo Negro. Não tem. Ué. Por quê? Foram tomando essas coisas. Porque é o seguinte, eu quero explicar para vocês. Quem é socialista não entende economia. Porque se entendesse não era socialista. Pronto. Tá?
Socialismo traz, querer dividir, tratar igualmente os desiguais, não tem jeito. Tá? E querer, tá, fazer, certo, populismo. Então vai lá, vamos agora, certo, chegar aqui e pegar todas as fábricas de automóveis, nós vamos simplesmente estatizar as fábricas de automóveis. Todas pertencem ao governo brasileiro. Beleza. Tá, vai trabalhando. Dentro de 6 meses não produz carro nenhum, porque não tem tecnologia. Quando as multinacionais vão embora, levam os engenheiros técnicos e os equipamentos, certo, de informática e pronto, acabou, não tem mais. É o que aconteceu lá. Tá, foi lá, tinha Cargill, produzia lá óleo de soja e tal, ração, papapá, certo. Foi lá e estatizaram a Cargill, certo. O que a Cargill produz lá? Nada. Por quê? Não tem tecnologia. Não tem quem toca a empresa. Entendeu o que é esse trem de populismo? É o que está acontecendo no Brasil. Tá? Então, se quer gerar uma riqueza, você tem que ter a capacidade de gerar riqueza. Primeiro tem que ter a capacidade. Tá? Quem for para o Alvorada sabe que não voltará mais, afirmou a coluna uma assessora de Dilma, que já conta com impeachment. O problema é depois que sair, para voltar é meio complicado. A relação de Dilma com subordinados é rotineiramente desagradável. Em alguns casos, os assessores até comemoram o impeachment. Tem pessoas lá, coisa que está assim, ó, não pode mostrar, né? Mas está vibrando, assim, perto dela está assim, ó. Tem aquele risinho assim, meio cínico, né? De vibrando, certo, da senhora Dilma, certo, em palavra do lixo. Certo? Porque é onde ela pôs o Brasil. Ela tem que ficar junto conosco, porque o pessoal colocou o Brasil na lata de lixo. Tá? Sob todos os aspectos. Tudo no Brasil foi pro lixo. Tá? Então, certo, o pessoal lá, certo, não gosta dela não, viu, gente? O tratamento de Dilma a funcionários, desde os tempos da ministra da Casa Civil, rendeu pelo apelido de papel de embrulhar prego. Então, ela era o famoso papel de embrulhar prego. Né? Então, você sabe por quê, né? Embrulha e as pontas machucam todo mundo. Né? Então, tá aí o barulho. Tá? Reduzir conta de luz é outro cenário de Dilma. Gente, tem um punhado de coisa aí, certo, que a Dilma... Inclusive, as atitudes... Você sabe esse aumento que ela deu do Bolsa Família? Tá? Pode ser responsabilidade, crime de responsabilidade fiscal. Sabe por quê? Ela deu o aumento, tá, para que os cofres públicos, para que o Tesouro Nacional pague, tá, mas sem mostrar da onde que vai vir a receita. Viu? Isso, a lei de responsabilidade fiscal fala o seguinte: qualquer tributo, qualquer gasto que você fizer, qualquer gasto que você aumentar ele, você tem que mostrar a fonte de recurso. Tá? E não tem. Isso é crime de responsabilidade fiscal, de irresponsabilidade da senhora Dilma. Tá? Não pode. Você não pode abrir mão de receita, tá? Que não pode também. Você não, por exemplo, você tem dela fazer desonerar a folha de pagamento. Tá? Dizem que a Bolsa Empresário, a Bolsa Mega Empresário, tirou dos cofres públicos de 2013, 2014, né, na época da campanha, aproximadamente 250 bilhões de reais. Tá vendo? Muito mais do que ProUni, do que Bolsa Família e tal, deu para os empresários. Certo? O Lula, o PT, a Dilma, certo? E enriqueceu 3% da população brasileira e ficou bilionário, ficou arco-bilionário. Tá? Tanto que Andrade Gutierrez está devolvendo 1 bilhão, e é troco para eles, é troco. 1 bilhão de coisa é troco para eles. Tá? Você vê o nível de condição que ficou a sociedade brasileira. Então, 60% de toda... 60% de toda o PIB, de toda a riqueza do Brasil está com 10 mil famílias. Tá certo? Está concentração de renda, não, né? Hein? O Partido do Trabalhador, o Partido Socialista e tal, é que fez mais concentração de renda até hoje. Então, coisa que nós temos que parar para pensar. Dá um espacinho para você, dentro de 2 minutinhos estaremos de volta para ir embora.